Olá, seja muito bem-vindo a mais um Explainer. Hoje a gente vai mergulhar fundo numa palavra que está no nosso dia a dia, mas que talvez a gente não entenda 100%. Tributo. Afinal, o que a lei diz que define um tributo? É isso que a gente vai descobrir junto. E eu começo com essa pergunta direta para você. Você sabe o que realmente define um tributo? Pois é, a gente logo pensa em imposto, em taxa, mas olha, a resposta de verdade, a resposta da lei, é bem mais específica e, vou te falar, muito mais interessante do que o senso comum imagina. E sabe de onde vem toda essa confusão? De um conceito chamado polissemia. A palavra tributo é o que a gente chama de polissêmica, ou seja, ela tem vários significados diferentes, mesmo dentro do mundo do direito. Para você ter uma ideia, o grande jurista Paulo de Barros Carvalho chegou a listar pelo menos 6 sentidos diferentes. Tributo pode ser a grana que você paga, o seu dever de pagar, o direito do Estado de te cobrar e pode ser até a própria lei que cria tudo isso. Não é tão simples quanto parece, né? Ok, então como é que a gente sai dessa confusão toda? A gente precisa de uma fonte segura, uma definição oficial, a regra do jogo. E é aí que entra o nosso famoso Código Tributário Nacional, o CTN. E tá aí. Essa é a definição oficial, a chave mestra que está lá no artigo 3º. Eu sei, parece um juridiquês meio complicado à primeira vista, né? Mas calma, fica tranquilo. A gente vai quebrar essa definição em pedacinhos e você vai ver como tudo se encaixa perfeitamente. Vamos lá, então. Vamos começar a dissecar essa definição parte por parte, focando nas primeiras características que dão identidade a um tributo. Pensa nisso aqui como um checklist. Para qualquer pagamento ser chamado de tributo de verdade, ele tem que ter essas 5 características. É um teste de 5 etapas. Vamos passar por cada uma delas agora. Primeiro de tudo, prestação pecuniária. O que isso quer dizer? É simples. Tributo se paga com dinheiro. O objetivo é esse mesmo, dar recursos financeiros, grana, para o Estado poder funcionar, pagar as contas, investir. E isso é bem diferente de como era antigamente, sabe? No passado, existia o tributo in natura, que era pago com bens, tipo parte da colheita, ou in labore, pago com o serviço. Hoje, não. No nosso sistema, a regra é clara, é só com dinheiro. A segunda característica é que a prestação é compulsória. E o que isso significa? Que não é uma escolha sua. Você não assina um contrato concordando em pagar o IPVA, por exemplo. A obrigação nasce direto da lei. A lei diz: teve um carro, tem que pagar. E pronto, a obrigação existe, quer você queira, quer não. Beleza, já vimos 2 características. Agora vamos para uma parte super importante da definição, que é o que separa, de uma vez por todas, o tributo de uma multa ou de uma penalidade. Essa frase aqui é o pulo do gato, que não constitua sanção de ato ilícito. Traduzindo, o que faz você pagar um tributo é sempre algo legal, algo permitido pela lei. Nunca, jamais, é uma punição por você ter feito alguma coisa errada. Olha só essa tabela, que deixa tudo mais claro. O tributo serve para arrecadar dinheiro com base em algo lícito, tipo você ter uma renda. A multa, por outro lado, serve para te punir por algo ilícito, como passar no sinal vermelho. E tem mais. O objetivo ideal de uma multa é nem existir, porque se ninguém for multado, significa que ninguém está quebrando a lei. Já com o tributo, a lógica é o contrário. Beleza, então a gente já entendeu. O tributo vem de um fato lícito. Mas e se a grana para pagar esse tributo vier de uma atividade ilícita? Aí a coisa fica curiosa. E a gente entra num princípio com um nome bem famoso. Pecunia non nollit é latim e a tradução literal é o dinheiro não tem cheiro. E a história por trás dessa frase é ótima para a gente entender o que isso quer dizer na prática. A história é a seguinte. O imperador romano Vespasiano resolveu criar um imposto sobre o uso dos banheiros públicos. O filho dele, Tito, achou aquilo nojento, imoral. Aí o que o Vespasiano fez? Pegou uma das moedas arrecadadas, chegou perto do nariz do filho e perguntou: "Tem cheiro?" E Tito teve que admitir que não. A lição é essa. Para o Estado, não importa de onde o dinheiro veio, o que importa é o valor econômico que ele representa. Tá, mas e hoje? Como isso funciona? A lógica é a seguinte, e é genial. O imposto não é sobre o crime. O crime continua sendo crime e vai ser punido por isso. O imposto é sobre a renda que o crime gerou.
É um fato novo, econômico. Isso garante a isonomia fiscal. Pensa bem, seria justo um criminoso não pagar imposto de renda enquanto um trabalhador honesto paga? Claro que não. Seria um benefício fiscal para o crime. E isso não é só uma ideia, não. É a posição oficial do nosso Supremo Tribunal Federal, o STF. Eles já disseram com todas as letras que não tributar o dinheiro que vem de um crime seria uma afronta direta ao princípio da isonomia. Beleza, estamos na reta final. Faltam só 2 elementos para a gente fechar o quebra-cabeça da definição de tributo: a criação pela lei e a forma de cobrança. Primeiro, instituída em lei. Gente, isso aqui é a base de tudo. Um tributo só pode nascer ou ser aumentado através de uma lei. Ponto final. Isso é o famoso princípio da legalidade e é uma proteção gigantesca para nós cidadãos. Impede que um governante acorde de mau humor e decida criar um imposto novo do nada. E para fechar, a cobrança plenamente vinculada. Isso quer dizer que o fiscal, o agente público, não tem poder de escolha. Ele não pode olhar para sua cara e decidir se vai cobrar ou não, ou te dar um descontinho. Se a lei manda cobrar, ele tem que cobrar exatamente como a lei diz. Isso é fundamental para evitar jeitinho, favoritismo e corrupção. Pronto! Agora a gente tem o DNA completo de um tributo. Para ser considerado um tributo de verdade, um pagamento tem que passar por todos esses 5 itens da lista. Tem que ser em dinheiro, obrigatório, vindo de ato lícito, criado por lei e com cobrança vinculada. Se faltar um, já não é tributo. E com tudo isso em mente, eu te deixo com uma pergunta para pensar. Agora que você entende toda essa lógica, todas essas regras e proteções por trás da palavra tributo, isso muda um pouco a maneira como você enxerga a sua parte, a sua contribuição para a sociedade? Fica aí a reflexão.